Queria então convidar você para que abrisse sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 1. Nós vamos ler os versículos 26 a 28 e depois no capítulo 2, 21 a 25. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Agora vá ao capítulo de número 2, versículo de número 21. Então o Senhor fez o homem cair em profundo sono e, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Vamos orar? Ó Senhor, nós estamos aqui diante de um texto tão importante para nós entendermos o que é ser família, o aspecto sadio da nossa sexualidade e a base, ó Deus, da estruturação de uma sociedade. Nós te pedimos que nesse momento o Senhor abra a nossa mente e nos ajude a compreender o teu propósito e o teu desígnio para nós, para as nossas vidas e para a vida das nossas famílias. E capacita a tua igreja para que ela tenha condições de maneira inteligente, relevante, responder aos dilemas do espírito da nossa época. Abençoe-nos nesse tempo de estudo da tua palavra e desse assunto. Pedimos-te isso em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar o meu sermão. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto e vamos tocar um pouco também sobre ideias de cosmovisões, de como nós podemos ver a vida. E já que nós vamos falar sobre maneira de ver a vida e, sobretudo, maneira de ver a família, eu queria ver se está todo mundo bem de vista. Eu sei que tem pessoas que têm óculos e talvez então precise de mais atenção ainda para poder responder essa minha enquete. Vamos então à primeira imagem. Olhando para essa imagem, a pergunta é bem simples. Vocês acham que isso é um menino ou uma menina? Uma menina, né? Ah, tá bom. Vocês estão bem demais. Vamos a outra foto. Olhando para essa imagem, vocês acham que isso é um menino ou uma menina? E se eu disser para vocês que não é? E se eu disser para vocês que essa menina, que tem todo esse aspecto de menino, na verdade, descobriu já aos 2 anos de idade que, mesmo tendo nascido em um corpo de menina, ele era, ou ela é, na mente pelo menos dessa menina e dos pais, um menino. A mãe é uma blogueira que relatou como tudo isso aconteceu e como foi a sua dificuldade de vencer o preconceito a fim de que ele então vivesse de acordo com a sua escolha feita aos 2 anos de idade. Isso. Foi nesse momento, nessa foto, ela tem 5 anos de idade
E foi nesse momento que a mãe começou a perceber alguns comportamentos estranhos, e aí ela procurou ajuda, e ela descobriu que precisava fazer com que a sua filha seguisse o seu coração. Seguisse o seu coração. E vivesse de acordo com o que ela pensava. E se ela, mesmo sendo uma menina, queria viver como sendo um menino, a mãe não poderia impedir que ela vivesse assim. E que deveria deixá-la seguir o seu coração. A mãe conta com muito orgulho como ela conseguiu vencer as dificuldades de agora ser uma mãe de 3 meninas, ou melhor, de 2 meninas e um menino. E ela foi aclamada, aplaudida por todas as pessoas de todos os lugares do mundo, falando de como ela foi corajosa em tomar essa atitude de deixar que a sua filha, mesmo tão nova, seguisse o seu coração. Parece um absurdo, mas isso tem se tornado cada vez mais comum. Essa é uma história de muitas, não é a primeira nem será a última. E isso porque nós estamos vivendo em um mundo de constantes transformações. Esse estudioso, por exemplo, ele diz que nos últimos 40 anos, o mundo mudou, em termos de quantidade, mais do que nos 400 anos que antecederam esse período. Houve uma mudança muito grande, mudança nos valores, mudanças na maneira de se viver a vida. Se você tem mais de 40 anos, você na verdade já está experimentando a vida em 2 mundos. Antes desses 40 anos e depois desses 40 anos. Essa mudança ela tem se acelerado ainda mais com a globalização e com o fenômeno da internet. Agora, nós precisamos então entender, e a pergunta inicial que nós precisamos levantar é: como que nós viemos parar aqui? Por que coisas como essas têm sido cada vez mais comuns? E como que nós precisamos entender esse tempo que nós vivemos, que os estudiosos chamam de pós-modernidade, ou outros preferem usar o termo hipermodernidade, que nada mais é do que os valores ou os ídolos da modernidade levado até as últimas consequências, vividos na sua maior intensidade. Como que a gente pode entender esse tempo? É necessário que a gente entenda o que está acontecendo, para que à luz disso a gente comece a olhar para o mundo à nossa volta e perceber essas coisas, a fim de então trazer uma resposta bíblica, e esse sermão introdutório visa isso. E eu queria então dar início a esse aspecto introdutório, trazendo essa frase que está nesse livro, que eu gostaria também de indicar: A Verdade, Como Comunicar o Evangelho ao Mundo Pós-Moderno. Ele é editado pelo Casson, e nesse livro há vários capítulos que trabalham com a ideia de pós-modernidade ou hipermodernidade, e em um dos capítulos, o autor desse capítulo, aonde eu tirei, ele resume esse período que nós estamos vivendo nessa frase. E eu queria então olhar com vocês sobre essa frase e tentar entendê-la. Ele diz o seguinte, que o slogan do nosso tempo é exatamente esse: a verdade é relativa, a história está sendo reescrita e a experiência é o juiz de todas as coisas. Então, se nós entendermos essas 3 coisas que ele apresenta, nós vamos entender por que nós chegamos até aqui. Por que isso que eu acabei de dizer para vocês, de uma criança de 2 anos de idade, de 2 anos de idade, pode agora definir e decidir qual é o seu futuro e como ela deve viver? Vamos olhar para essas 3 coisas. A primeira então é essa: a verdade é relativa. No século passado, os pensadores já haviam dito que nós precisávamos despertar desse sonho dogmático, isso é, dessa prisão que havia da humanidade,
estando submissa àquilo que eles chamavam de dogmas da igreja. Eles diziam que nós já tínhamos alcançado a maioridade intelectual, que nós já tínhamos condições de pensar e de ver a realidade através da nossa própria razão. Que o mundo viveu por muito tempo sempre submissa, sempre submisso aos dogmas da igreja. Sempre submisso à ideia apresentada através de uma maneira de ver a vida, de uma ética judaica cristã. No entanto, nós já estávamos evoluídos o suficientes para entendermos a realidade à nossa volta, a parte dessa ética que é tão antiga, que vem de um livro tão antigo, que vem de um livro que na verdade nem valor tem. Desse livro que ele não tem comprovação de que ele de fato ele é verdadeiro ou não, ele não passa pelo crivo de algumas análises racionalistas. Então, nós já temos a condição de podermos olhar para as coisas como elas realmente devem ser. E aí o pressuposto aqui então é que o próprio ser humano ele poderia criar e entender os conceitos da sua própria realidade. Nós temos a capacidade agora de dizermos o que é certo e errado sem nos valermos dos dogmas da igreja. Sem nos valermos de uma lei dada por um Deus que nós nem sequer sabemos que existe, por meio de uma história que ela tem uma série de coisas que não são bem explicadas. Nós já temos condições de olharmos a realidade à nossa volta. E aí então, eles começaram a dizer que a verdade ela está na forma de como nós vemos a realidade de forma subjetiva e não objetivamente. A verdade então é aquilo que você vê. E nesse sentido ela é relativa. Ninguém pode levantar no mundo e dizer assim, é assim que deve ser. Isso é certo e isso é errado. Não existe uma maneira certa e errada de viver a vida. Não existe uma maneira certa e errada de se pensar a sexualidade. Não existe uma maneira certa e errada de se criar filhos. Não existe uma maneira certa e errada de se viver dentro do casamento. Essa verdade está dentro de cada um de nós. E ela depende da maneira como nós vemos a vida. Ela é fruto de uma estrutura social, de uma estrutura sociopolítica. Então isso está cada vez mais próximo de nós. Ontem à noite a Denise me mostrou a propaganda de um dos shoppings aqui de Campina, onde eles dizem que uma propaganda sobre as mães, que é falando de como nós precisamos tratar as mães dentro da perspectiva de que não existe certo ou errado. Pode ser mãe sem marido, pode ser mãe que tem filhos sem nunca ter tido um marido, simplesmente pelo desejo de se ter filhos. Por exemplo, já é comum na Europa mulheres ficarem grávidas sem terem nenhum tipo de relação sexual. Ela tem o desejo de ter um filho, a medicina proporciona isso, e ela simplesmente tem um filho, através do avanço científico. E não existe ninguém que possa dizer, isso é certo ou isso é errado. Qualquer tipo de maneira de se viver a vida depende da maneira como você olha a realidade. Por isso que nós dependemos para construirmos o contexto, a ideia de família, a ideia de criação de filhos e de sexualidade, simplesmente da maneira como as pessoas veem as coisas, ou da maneira como um grupo de pessoas percebem a realidade. Então, se aquele grupo de pessoas percebem que a realidade é que homem pode casar com outro homem, e eles se sentem bem assim, ninguém pode dizer que é certo ou errado. Porque não existe nenhuma verdade absoluta. Existem verdades que podem ser seguidas. Por essa razão, eles começaram a propor uma outra questão, que é o fato de que nós precisamos reescrever a história. Então, entenda aqui o que está acontecendo. No século XX, um filósofo chamado Nietzsche, ele disse o seguinte, que ele levantou a bandeira, aquela frase tão conhecida que Deus está morto. Em um dos seus escritos, ele conta que havia um homem que em plena luz do dia, e esse homem ele chama de sendo louco, ele saiu pela cidade à procura de Deus.
E ele corria por todos os lugares dizendo: aonde está Deus? Aonde está Deus? Alguém viu Deus por aí? Até que ele chega ao mercado e ele encontra um grupo de pessoas ali no mercado. E ali ele pergunta: onde está Deus? Alguém viu Deus por aí? E as pessoas que estão ali no mercado, elas são aquelas pessoas que não acreditam nessa ideia de um Deus. Ele está dizendo do tempo no qual ele está vivendo, a maneira como a filosofia está percebendo a vida, a maneira como a filosofia vê Deus, a sua revelação. E as pessoas que estão ali, à volta, ali no mercado, elas olham para aquele homem e elas dizem assim: você não sabia? Deus está morto. Nós o matamos. Quando eles dizem isso, e quando Nietzsche está levantando essa ideia, ele é um profeta do secularismo, ele não está dizendo que Deus está morto no sentido literal. Mas o que Nietzsche está dizendo é que, ele mesmo diz isso: olha, eu ainda não vou ver essa realidade. E ele não viu, morreu prematuramente, por causa da sua promiscuidade. Ele não percebeu isso, mas ele já profetizou um tempo onde o secularismo iria tomar conta da sociedade. Isto é, um tempo onde a ideia de um Deus que é soberano e que se revelou à humanidade, dando a essa humanidade uma lei pela qual ela deveria viver, essa ideia, ela está morta. Ninguém mais precisa se preocupar com a punição de um Deus, porque ele na verdade não existe. Ninguém deve se preocupar em obedecer essa lei divina, porque ela é obsoleta e ela não tem valor nenhum. E que agora nós precisamos e podemos então fazer as nossas próprias leis. E na verdade agora nós temos a capacidade de reconstruirmos a história, de reescrevermos a história. Se você tem frequentado aqui a igreja há algum tempo, você tem percebido que quando nós falamos de maneira de ver a vida, nós dizemos que a cosmovisão cristã, ela propõe, a ética judaica cristã, ela propõe a história dividida em 3 ou 4 capítulos. Eu vou manter aqui 3 capítulos porque é o modo mais usado pelos estudiosos. Isto é, criação, queda e redenção. A Bíblia diz que Deus criou o homem, e isso não diz apenas quem ele é, ou seja, ele é criatura, ele é formado à imagem de Deus, como nós acabamos de ler. Mas a Bíblia diz também que essa criação aponta para o propósito de vida, isto é, ele foi criado para Deus e para viver para Deus, para adoração a Deus, ele foi criado para poder governar a criação. No entanto, agora, essa história reescrita nega essas questões. O ser humano não foi criado por Deus e nem para Deus. A questão de como ele foi criado ainda é uma discussão, mas já tem se dito cada vez mais, com maior ênfase a cada dia, que a finalidade maior do ser humano é a sua própria finalidade, é a sua própria felicidade. Isso é o fim do ser humano. O fim do ser humano não é adorar a Deus e se alegrar nele para sempre. O fim principal do ser humano é ser feliz. E eles estão então quebrando o conceito, a ideia, fazendo morrer a ideia de criação. Eles têm dito então que os nossos problemas não são os problemas do coração, que é idólatra, que deveria amar a Deus, mas ama as coisas criadas. Não, eles estão dizendo que os nossos problemas são psicossociais. Por isso que nesse livro interessante que nós já estudamos aqui na igreja e que você pode comprar, eu não sei se na nossa livraria tem, Sociedade Sem Pecado, John MacArthur ele trabalha a ideia de que nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas estão fazendo com que esse conceito de pecado desapareça. Não é mais pecado, é simplesmente você é fruto do meio que você está vivendo, você é fruto da maneira como você foi criada, e cada vez mais o ser humano que deveria sentir a culpa, ele agora é colocado em uma situação de vítima, e essa é a ideia que prevalece. Então, o mundo aqui deveria ser explicado pela ideia de criação, queda e redenção, ele não é mais explicado dessa maneira.
A história da redenção, então, ela foi marginalizada e uma nova história está sendo reescrita. Uma nova história está sendo reescrita. E aí, ao reescrever essa nova história, todos os termos estão sendo redefinidos. Tudo está sendo redefinido cada vez mais. De tal maneira que, quando nós falamos, por exemplo, de homem e mulher, nós não mais o temos na nossa sociedade definidos como eles foram, com significados estabelecidos pela palavra de Deus. Não, agora eles estão sendo redefinidos. Casamento, termo com significado estabelecido pela palavra de Deus, agora está sendo mais uma vez redefinido. Pecado também está sendo redefinido. Então, uma nova história está sendo escrita para tentar substituir essa história que até então era a história que era a metanarrativa que explicava por que as coisas são como são, por que tudo acontece como acontece. Agora não, nós precisamos de uma outra explicação para todas essas coisas. Uma nova explicação para a maneira como fomos criados. Uma nova explicação para os problemas nos quais nós estamos inseridos e enfrentamos. Uma nova explicação para a maneira como nós podemos buscar redenção. E cada vez mais a história da redenção tem sido deixada de lado. Então, nós vimos até aqui. A verdade é relativa, a história está sendo reescrita, e aí a terceira parte dessa frase então é que a experiência é o juiz de todas as coisas. Bem, aqui nós nos aproximamos sobre aquilo que nós vamos falar mais até o final desse sermão. O que acontece é o seguinte: com o abandono das verdades absolutas, não há mais parâmetros objetivos para nós seguirmos. Não há mais parâmetros objetivos. No entanto, o ser humano, ele precisa de alguma coisa para seguir. Ele precisa se apegar a alguma coisa. Ele precisa de algo. Ele não pode ficar sem nada, porque ele fica perdido. E aí, se na modernidade a razão era a medida de todas as coisas, agora no tempo que nós estamos vivendo, o pêndulo foi para outro lado. E a medida de todas as coisas é o sentimento. Por isso que essa ideia está tão presente. Se você se sente bem, que mal tem? Você é feliz dessa maneira? É isso que importa. O que vale é o seu sentimento. E aí, o sentimento passou então a ser o parâmetro das pessoas para as decisões a serem tomadas. Todas as decisões, elas podem e devem ser respondidas apenas à luz do sentimento. O que você precisa fazer é apenas entender como são as coisas à luz do seu próprio sentimento. Eu me sinto bem, alguém pode dizer, tendo uma relação homoafetiva. E se você se sente bem assim, alguém vai dizer, então que mal tem? O certo e o errado é definido pelo que você sente, e não por algo que é objetivo, por algo que traz uma explicação lógica. E essa, então, é uma das teses mais importantes para nós entendermos o mundo que nós estamos vivendo. Talvez a mais importante para nós entendermos a ideia de família no contexto brasileiro. E vou dizer por quê. Não sei se vocês conhecem essa senhora, mas ela é a advogada ex-desembargadora Maria Berenice. Maria Berenice é uma das maiores militantes da ideia de uma redefinição de família, uma nova definição do que é ser família. Ela tem escrito alguns livros, e pelo menos 3 merecem destaque aqui: Filhos do Afeto, Manual de Direito das Famílias e Homoafetividade e Direitos LGBTI. Então, esses 3 livros, só para vocês terem uma ideia, eles servem de base para algumas decisões no âmbito jurídico. Ela tem um site, eu não tive acesso aos livros, mas no site dela tem mais de 300 artigos. E ela tem escrito bastante, viaja ao Brasil dando palestras falando sobre esse novo conceito de família. Cunhou o termo homoafetividade,
E através desse termo, ela tem feito exatamente aquilo que nós acabamos de dizer, que é a redefinição de termos, tá? Ela é fruto do espírito da nossa época, de alguém que entende que não existe verdades absolutas, a verdade é relativa, ela depende de como você vê a vida, que entende que a história da redenção não é mais a história central na qual nós vemos a vida, mas essa história deve ser marginalizada, se não esquecida e anulada. E agora nós precisamos, diante da sociedade, diante dos dilemas sociais, diante das dificuldades que a vida moderna nos apresenta, trazer uma nova estrutura, uma nova proposta de família, de sexualidade, de relacionamentos que respondam ao espírito da nossa época. Só que ela não considera a ideia de criação, de queda, que tudo acontece porque o homem é caído, e nem de redenção em Cristo Jesus. Um dos seus artigos tem um título que apresenta em essência o seu pensamento. E o título é esse: Casamento, nem direitos, nem deveres, só afetos. É isso aí, casamento, nem direitos e nem deveres, só afetos. Ela diz, por exemplo, que a família tradicional, como pai e mãe heterossexuais, precisa ser substituída por outra, em que prevaleça a afetividade, não importando se ela é formada por casais do mesmo sexo. O que ela propõe é que haja uma união homoafetiva, ou seja, uma união que essa união tenha como marca principal um sentimento de afetividade, onde o afeto seja o fator determinante de toda a família. Inclusive, é o afeto que determina, como nós vamos ver mais à frente, até mesmo o tempo da relação, o tempo do casamento. Porque se você está com uma pessoa e o afeto acabou, para que você vai permanecer casado? Acabou o afeto, acaba-se também o casamento. E ela defende isso em alto e bom som. Acabou a afetividade, acabou o casamento. A palavra-chave, então, que ela apresenta é a ideia de afetividade. E ela diz que o casamento precisa ser redefinido. Por quê? Ela diz assim, olha, vamos redefinir as palavras. Casamento. Nós já temos união estável, que não há casamento, mas há família. Então a gente não precisa mais do conceito de casamento. Ela diz, o exercício da sexualidade não é mais restrito ao casamento. Então, a gente também não pode definir família e casamento nesses termos. Diante da evolução da engenharia genética, ela diz, e dos modernos métodos de reprodução assistida, é dispensável a prática sexual para qualquer pessoa realizar o sonho de ter filho. Logo, a gente não precisa disso, não precisa que isso seja inserido e aconteça apenas no âmbito do casamento. Ou seja, nós nem precisamos mais casar para termos filhos. Nós não precisamos disso. Então, o que vai definir é o afeto. É se essa mãe, que nunca teve uma família, se ela tem afeto por esse filho que ela tem de uma barriga de aluguel. O que define é apenas o afeto. E aí, ela propõe a ideia de que essa família agora, ela precisa agora refletir o nosso tempo. Então ela diz o seguinte: despontam novos modelos de família, mais igualitários nas relações de sexo e idades. Você já viu a porta que está aberta aqui, né? Mais flexíveis em suas temporalidades, ou seja, não precisa ser para sempre. Até que a morte vos separe. Não, até que o amor acabe. Tá? O tempo não é mais o mesmo. Essa ideia, a gente não está mais sobre aquela coisa da igreja, principalmente da igreja católica romana, casamento é um sacramento, sabe? É para a vida toda. Não. É até que dure o afeto.
E ela continua: menos sujeitos à regra e mais ao desejo. Porque, na verdade, não tem que ter nenhum tipo de regra. Não tem que ter nenhum tipo de algo que realmente traga algum tipo de escravidão. Sabe, você precisa ser livre. Ela chega a dizer isso, que nós vamos ver mais à frente, que nós precisamos viver relações que sejam livres e totalmente livres. E aí ela então propõe, na sua tese, é que o casamento entre pessoas do mesmo sexo é a nova estrutura de família que vai resolver os problemas, principalmente ligados à exploração que há dentro de casa, no âmbito sexual, a maneira como ela diz, muitos homens tratam as suas mulheres com violência doméstica. Tudo isso é resolvido com essa nova união, porque a marca dessa nova união é o afeto. E onde há afeto, não há essas coisas. Não vai chegar ao ponto de brigar, porque antes disso acontecer, o afeto já acabou, e também um casamento. E ela propõe então que isso seja a solução. E ela diz, abre aspas, são os casais gays que garantirão o fim do modelo de família que o pai hétero abusa dos filhos e bate na esposa. Isso são palavras dela. De passagem, eu queria apresentar só a resposta curiosa do deputado Clodovil Hernandes, já falecido, que ele disse o seguinte: o casamento é uma instituição falida até no certo, quanto mais no torto. E esperavam que eles iam apoiar isso, e essa foi a resposta dele quando questionado por isso. Que o casamento é uma instituição falida, a gente não acredita nisso e nem deve apoiar. Mas o que ele está expressando aqui é exatamente essa realidade. E a gente já tem visto, pesquisas têm apresentado que, na verdade, essa ideia de homofobia, essa é uma ideia que deve se aplicar ao próprio mundo da homossexualidade. Gente, eu nunca vi uma igreja se reunindo para planejar uma agressão em conjunta a um grupo de homossexuais. Eu nunca vi isso acontecendo. Agora, a violência dentro dos lares, entre aspas, de homossexuais é uma coisa muito comum e as pesquisas apontam para isso. A homofobia existe exatamente dentro de casa, dentro da casa deles ou delas. Então, essa ideia não se aplica e essa proposta dela, ela cai por terra. Então, Então, esse é o cenário que nós estamos vivendo. A ideia é que isso seja institucionalizado. Há uma ideia de colocar leis que apoiem todas essas ideias para que isso vire uma questão legal. Observe que essa é uma questão muito mais do que filosófica, ligado à ética. Isso é uma questão sociopolítica, psicopolítica. É muito mais ampla a questão do que nós imaginamos. É muito mais do que uma briga entre os valores de uma cosmovisão judaica cristã e os valores do espírito da nossa época. É uma questão muito mais ampla. Como que então a gente pode ver o que a Bíblia diz sobre isso? Então eu queria, antes de dizer o que a Bíblia diz sobre isso, apresentar 4 pressupostos, porque você precisa dessas coisas para você poder ir comigo daqui para frente. Se você não acredita nessas 4 coisas que eu vou apenas dizer, então esse sermão termina aqui para você. Se você está assistindo pela internet, o que eu tenho para dizer daqui para frente não vai fazer nenhum sentido e não terá nenhuma relevância para você. Então, 4 pressupostos que nós precisamos ter em mente para seguirmos. O primeiro, a Escritura é a palavra de Deus infalível e fonte de autoridade. É a Bíblia que diz o que é certo e o que é errado. Esse é um pressuposto. Segundo pressuposto, a criação como vista em Gênesis 1 e 2 é a base para nós compreendermos o que é sexualidade sadia e o que é a família. Essa é a base. Terceiro pressuposto que nós precisamos entender. A queda retratada em Gênesis 3 é a explicação da razão das coisas serem como são.
essa disfunção que há entre as famílias, inclusive famílias de heterossexuais, inclusive dentro da igreja, não tem uma explicação sociológica, psicopolítica. A explicação é o pecado. A explicação é a idolatria do coração. Veremos isso no próximo sermão. Quarto pressuposto é o seguinte: o evangelho visto em toda a Escritura é o único meio para que as coisas sejam como elas devem ser. Então, não espere redenção em nada a não ser no evangelho. Cristo é o único que pode redimir a família. Qualquer outro tipo de solução à parte de Cristo, nem efeitos paliativos terá. Cristo é o único que pode colocar novamente as coisas nos seus devidos lugares. E esse é um pressuposto que nós precisamos ter em mente em tudo que nós vamos discutir daqui para frente. Vamos então a Gênesis capítulo 1 e 2 para vermos então 4 respostas bíblicas a essa ideia. Vamos pensar na ideia de um homem, de uma mulher, de uma só carne, e à luz disso então vamos responder a essa pergunta: o que há de errado com a união homoafetiva proposta então por esse movimento? Em primeiro lugar, a união homoafetiva, ela é antinatural. Ok? Ela é antinatural. Para cumprir o propósito de ser uma só carne, é necessário que haja uma união de 2 seres humanos diferentes. Deus fez o homem e depois fez a mulher da costela do homem. A singularidade da mulher é que ela é igual a Adão, por isso que ele lá no seu poema ele diz: essa aí é osso do meu osso, ela é carne da minha carne, ou seja, ela é diferente da criação, ela é diferente dos animais, ela é igual a Adão, ao mesmo tempo que ela é diferente do homem. Então, há aspectos de semelhanças e há aspectos de diferença. E aí Adão então se deleita no fato de que Eva não é outro animal, nem outro homem. Ela é exatamente o que ele precisa, uma auxiliadora idônea, igual a ele, mas o oposto dele. E a união homoafetiva não segue esse princípio. E esse princípio é um princípio estrutural da criação. A ideia de casamento entre um homem e uma mulher não é uma coisa que veio da lei de Moisés. Não, a criação, ela precede essa lei, ela precede essas normas. De tal maneira que qualquer outra coisa que não siga esse padrão está fugindo da naturalidade das coisas. Está fugindo totalmente da naturalidade das coisas. E essa é a razão de tantas dificuldades e de tantos problemas que existem entre esses grupos. A taxa de suicídio, por exemplo, no meio desse grupo, ela é enorme. E ela não é causada pela homofobia, como alguns dizem. Ela é causada por causa que essa relação antinatural traz dificuldades terríveis para qualquer ser humano. Essa criança que eu apresentei para vocês na introdução desse sermão, essa criança vai ter dificuldades terríveis. Porque ela não é um menino. Ela é biologicamente, naturalmente uma menina. E não há como mudar isso. Pode fazer cirurgia, mas não há como mudar isso. Pode mudar a maneira de se vestir, mas não há como mudar isso. De tal maneira que os homossexuais, os transgêneros, eles podem estabelecer países anticristãos, eles podem decretar a legalidade do casamento gay, podem demitir juízes que se recusam a decidir conforme as leis anticristãs, eles podem decretar que os textos bíblicos contra essa anormalidade são antidireitos humanos, eles podem mudar. Eles podem mandar prender os cristãos, eles podem fazer o que for, mas eles não podem negar uma verdade. Tais práticas sexuais são antinaturais. Então, isso não pode negar. Essa união, ela não dará certo, porque ela é antinatural. Em segundo lugar,
A união homoafetiva, e eu estou colocando entre aspas porque eu não concordo com esse termo, mas não tenho tempo de explicar agora, ela até possibilita a ideia de uma união, mas nunca de reunião. Ela até pode colocar no mesmo lugar duas pessoas, mas ela nunca pode reuni-las, no sentido bíblico. Vocês perceberam, e o Kevin DeYoung, ele falou isso nesse livro, que eu também queria indicar, o que a Bíblia ensina sobre homossexualidade. E quando ele está falando sobre esse aspecto da criação, ele usa esse termo que eu achei interessante, a ideia de reunião. Porque ele diz assim, Deus criou Adão, o fez dormir em um profundo sono. Foi lá e tirou de Adão uma parte e criou Eva. Por isso que Adão faz o poema que ele faz. Carne da minha carne, osso do meu osso, ela é semelhante a mim, não é como os demais animais, ele diz. Aí depois agora eles se unem novamente. Então é como se, fazendo uma analogia, como se agora as coisas voltassem para o lugar. É uma reunião como ele apresenta. De tal maneira que há um encaixe perfeito entre um e outro. E isso, de igual modo, não acontece em um relacionamento homossexual. Essa reunião, ela não é permitida. Terceira coisa é que a união homoafetiva não cumpre o telos da reunião. Por quê? Quando Deus criou o ser humano, Ele criou com uma finalidade. E a finalidade era a multiplicação. Eles precisavam crescer e multiplicar. A criação do homem e da mulher não fugiu ao propósito maior da criação. De tal maneira que eles precisavam, então, ter filhos, gerar descendentes. É verdade que a enfermidade biológica, é verdade também que a idade avançada pode trazer dificuldade ou até mesmo impossibilitar a realização desse fim, de gerar descendência. Mas isso não anula o que foi apresentado na criação. O casamento é a união de dois seres diferentes que potencializa a ideia de descendência. E essa é até uma ordem que Deus dá. O ser humano agora pode crescer e multiplicar e encher a terra, e assim cumprir o seu mandato. No entanto, a união homoafetiva impossibilita essa ideia. A procriação não é uma realidade entre casamento de pessoas do mesmo sexo. Isso é impossível, biologicamente falando. A união, como deve ser, de gerar uma pessoa. Os dois se unem e gera outro do mesmo. A união homoafetiva nunca vai permitir a geração de outro do mesmo, de maneira sadia, num contexto de casamento, como é apresentado pela palavra de Deus. Quarto e último lugar, a união homoafetiva ela destrói mesmo o conceito de aliança. Totalmente. Por quê? Quando Deus ele criou o ser humano e depois fez homem e mulher, o Senhor disse que eles agora deixariam pai e mãe e eles se uniriam para se tornar uma só carne. Se tornar uma só carne traz a ideia de poder agora serem apenas em um vínculo íntimo que acontece depois de algumas coisas. Primeiro, depois de uma união pública. Por isso que eles deixam pai e mãe. Segundo, depois de uma união que é selada. E essa é então a ideia de casamento. Ok? Então, é correto que nós tenhamos no casamento a ideia de votos. Porque o casamento, como estabelecido por Deus, é uma aliança. E a exigência fundamental de uma aliança é amor, sim, mas no sentido de lealdade exclusiva. Então, agora você é unido a uma pessoa
e você tem uma lealdade exclusiva a essa pessoa. A proposta homoafetiva destrói isso. Porque se é apenas pelo afeto, as nossas relações elas serão de acordo com como você acorda pela manhã. Você acorda pela manhã, a mulher está lá, sim, um cabelo grande, você fala, hoje não dá, viu? Vamos então mudar. Você imagina, sem isso acontecendo, algumas coisas loucas já estão acontecendo, né? Eu li recentemente não, tem um tempo, que um marido pediu o divórcio da esposa na manhã seguinte do casamento. Isso aconteceu no Japão. O moço se casou com a moça, e aí no outro dia ele descobriu que muita coisa era fake, que ela não era bonita como ele tinha conhecido nas redes sociais. Que ele olhou e falou assim, vixe, tu não era assim não. Agora você imagina se isso já tem acontecido sem essa ideia se popularizar. Agora você imagina se todas as nossas relações fossem pautadas unicamente pelo afeto. Você ia casar trilhões de vezes. Ia se separar por nada. Só que, biblicamente, o casamento traz essa ideia de aliança, de um relacionamento muito grande. Mas essa ideia, ela vai totalmente contra. Berenice diz ainda, quem sabe não é hora de se apropriar do conceito de união livre. Até porque a liberdade seja a forma mais pura para a mantença de um relacionamento afetivo, no qual não há fidelidade, obediência, assistência obrigatória. Não há nada disso. Ela diz, nós precisamos então resgatarmos o conceito de amantes. Porque os amantes não têm nenhum compromisso, eles não assumem nada para o futuro, sabe? E ela diz, nas páginas da sua vida, nada deve ser escrito com tinta indelével. Não, nada é assim. Não deu certo, rasga tudo, acabou, apaga tudo e vamos começar novamente. Não há então a ideia de aliança. E aí eu encerro, porque o horário está chegando. Eu queria encerrar rapidamente com 3 rápidas aplicações. A primeira delas, à luz de tudo isso, a primeira coisa que nós precisamos ter é zelo pela moral sexual. A gente está falando aqui de um problema que está muito presente na nossa nação e no mundo, que é o homossexualismo, mas esse não é o único pecado no âmbito sexual. E não é o único pecado que Gênesis 1 e 2 condena. Gênesis 1 e 2 é a base para um relacionamento sexual sadio. E há outros pecados que estão sendo negligenciados no meio das famílias. E nós precisamos entender que Deus, Ele não se agrada dessas coisas. E é um pecado tão terrível quanto, que chama sobre si a ira de Deus tanto quanto. E nós precisamos zelar por essa questão. Em segundo lugar, nós precisamos de exemplos, exemplo de masculinidade e feminilidade. Nós vivemos em dias, gente, que isso tem cada vez mais sendo uma necessidade. Nós precisamos de homens que sejam homens. E precisamos de mulheres que sejam mulheres, biblicamente falando. À luz do que diz a Escritura. Nós precisamos de homens que amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Os homossexuais vivem dizendo que a razão pela qual eles entraram nesse mundo, essa não é a razão, porque nós sabemos que são as inclinações do coração, mas eles dizem que é exatamente por essa ideia falida de família. Pela sua criação, onde ele via homens não amando a sua mãe, agindo com violência. E eles dizem, para ser um homem assim, eu prefiro ser uma mulher. A gente não sabe que esse não é o X da questão, mas isso faz nos pensar que muitas coisas estão sendo levantadas porque a família não está cumprindo o seu papel. E nós não vamos encontrar isso no mundo mesmo, mas nós podemos encontrar isso na igreja. Nós podemos, de fato, sermos homens e mulheres, como a Bíblia diz, não pela nossa força, mas pelo poder que vem da cruz de Cristo. A queda fez uma bagunça em tudo, mas a redenção nos ajuda a colocar as coisas nos lugares.
Por causa de Cristo, você pode ser homem, como você deve ser, liderar o seu lar, fazer com que as coisas aconteçam como devem acontecer. Você não consegue, por você mesmo, por causa da idolatria do seu coração, se submeter ao seu marido, e você não quer isso mesmo. Mas se você submeter a sua vida a Cristo, e você só vai conseguir se você fizer isso, você vai conseguir ser submissa ao seu marido. Eu sei que é difícil, por causa da idolatria do nosso coração, seguirmos essas coisas, mas é possível por causa da cruz. E a igreja precisa levantar a bandeira não apenas do discurso, mas da vida também. Da vida, a gente precisa mostrar que de fato, essa ideia de família, como a gente coloca na nossa cosmovisão, ela é a melhor ideia. E venham e vejam como ela é consistente. É a inconsistência da nossa cosmovisão que tem levado ao descrédito, até mesmo da família cristã. Precisamos muito. Finalmente, conte a história da redenção. O tempo sempre corre comigo, mas eu preciso dizer isso e a gente caminha para o final. Quando eles tiraram a história da redenção da jogada, eles não conseguiram colocar nada no lugar. Tá? O que nós encontramos é uma humanidade perdida. Ela não consegue entender nada na vida. Ela está confusa em relação a tudo. Da onde veio, para onde vai, porque as coisas são como são. É assim, é uma loucura. A história de vida é cada vez mais uma história terrível. Que quando você ouve, você chora junto com a pessoa. Essa é a grande oportunidade da gente pegar essas histórias pessoais e conectar a história da redenção. E mostrar para a pessoa como tudo faz sentido à luz de criação, queda e redenção. Qual é a melhor coisa que nós podemos fazer com os nossos filhos para prepararmos para o futuro? Contar a história da redenção. Porque o mundo que vai vir é um mundo onde essa história não estará presente nos lugares onde já esteve e ainda tem um pouquinho nos dias de hoje. E o que vai sustentar vai ser exatamente o entendimento que o seu filho terá da vida a partir da ideia de criação, queda e redenção. Falei para a Denise ontem, a gente precisa fazer isso, contar as histórias bíblicas sem esquecer essa metanarrativa. Vamos contar, vamos dizer o tempo todo para a Laurinha porque as coisas estão como estão, da onde ela veio, o que pode trazer redenção. Vamos fazê-la entender dia após dia a ideia de criação, queda e redenção. Porque eles tiraram isso, mas não colocaram nada no lugar. Eles estão reescrevendo uma história. Essa história vai ser assim, reescrita, fragmentada. Nós somos os únicos que temos uma metanarrativa que explica todas as coisas. A gente não pode desprezar isso, gente. Esse é o maior legado que a gente pode deixar para os nossos filhos e para a nossa sociedade. A história que explica todas as coisas. A história que explica porque um homem tem atração por outro homem. Isso é queda, isso é pecado. Pode mudar o nome, mas é isso, a gente sabe. Para isso a gente precisa que Deus fortaleça a nossa igreja. Eu queria te convidar para que se colocasse de pé. E nós vamos então cantar. O cântico fortalece. Renovação. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador. Dá-lhe tua plena graça, ó renova seu vigor. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Vamos cantar todos juntos.